Olá, amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Andressa, sejam muito bem-vindos ao meu canal Sala de Evidências, onde eu trago casos criminais do mundo, curiosidades e aleatoriedades aqui da Irlanda. Então, silêncio na sala e bora analisar as evidências? Então, o caso de hoje, na verdade, é um mistério. Como eu vou viajar para a Escócia no próximo mês, eu estava buscando algum caso intrigante que aconteceu por lá e esse aqui me chamou muita atenção. Então vamos lá. O protagonista do mistério de hoje é Rhys Bonner. Ele tinha 19 anos na época dos fatos e vivia em Easterhouse, um bairro de Glasgow, na Escócia. Ele era o irmão mais velho de 5 irmãos e a sua mãe, Stephanie, o descreveu como responsável, carinhoso e trabalhador. Rhys era fã do time de futebol Celtic Football Club e no dia 24 de julho de 2019 ele saiu de casa de tarde, a princípio para um encontro no McDonald's com uma menina que ele estava gostando e deveria voltar mais tarde para assistir o jogo com a família. Como ele era muito fã, ele não perdia nenhum jogo. Sobre essa versão da história de que ele saiu para encontrar uma menina de tarde, existem diversas divergências. Nas matérias que eu encontrei na internet, falam que ele na verdade saiu para ver o jogo com um amigo. Mas não é o que a família diz e não é o que pessoas que moram na região comentaram em fóruns ou no Reddit. Eu encontrei algumas discussões falando a respeito dos fatos e o que foi noticiado na mídia é bem diferente do que o pessoal comenta nesses lugares. Diante do que eu vou contar para vocês, eu prefiro acreditar na mãe de Rhys, Stephanie. Ela até criou uma página no Facebook para fazer campanhas de justiça por Rhys. Ela pede mais atenção das autoridades, ela realmente está há anos em busca da verdade do que aconteceu com o filho dela. E na página pessoal do Facebook dela, ela posta até hoje, todo santo dia, a respeito desse caso para que ele não seja esquecido. Voltando à sequência então, Rhys não foi visto em encontro nenhum com garota nenhuma no McDonald's. Ele foi visto saindo de uma conveniência. Ele havia comprado uma garrafa de cidra, que não é muito alcoólico, mas tem álcool. E depois ele foi visto caminhando com uma mulher bem mais velha que ele. Segundo a mãe de Rhys, ela tinha 48 anos na época. E além dos dois terem sido vistos andando pelo centro da cidade juntos, eles também foram vistos caminhando em um parque que fica entre Gartlock Village e Easterhouse, um local bem próximo ali da casa de Rhys. E esse parque foi o último lugar em que Rhys foi avistado com vida. Quando a família percebeu que Rhys não estava voltando para casa, eles não podiam nem ligar para ele para ver onde ele estava, porque ele havia deixado o celular dentro de casa e saído apenas com 15 libras no bolso. A família então ligou para a polícia, que desdenhou completamente, disse que ele era apenas um jovem aproveitando a vida e que logo ele deveria estar de volta em casa. E com essa recusa da polícia de fazer as buscas, a família não teve outra escolha a não ser fazer as buscas por conta própria. Passando-se alguns dias, em torno ali de 2 semanas, no dia 8 de agosto de 2019, o corpo de Rhys foi encontrado naquele mesmo parque em que ele havia sido visto com aquela mulher caminhando. E Rhys foi encontrado dentro de um lago pantanoso que ficava na divisa ali do parque, né? Ficava bem no meio de 2 bairros. Rhys estava seminu, apenas com um moletom e cueca boxer. O seu shorts nunca foi encontrado e o seu tênis estava jogado em cima de uma árvore e o seu boné estava no chão. Um detalhe muito curioso sobre os acessórios de Rhys, o tênis e o boné dele que estavam ali no local, é que eles estavam tão limpos que parecia que eles haviam sido lavados recentemente e não parecia que tinha ficado 2 semanas ali no tempo, faça chuva, faça sol, num lugar tão sujo como um pântano, né? E para quem sabe como é a Escócia e a Irlanda, né, ficam próximos esses países, chove muito mais do que faz sol. A polícia não achou que aquilo parecia um crime e não achou nada de suspeito. A morte foi dada como causa indeterminada e eles apenas alegaram que Rhys tinha consumido álcool e drogas e acabou se afogando acidentalmente. E essa investigação toda durou apenas 4 dias. Até aí, ok.
A polícia pode ter sido um pouco negligente na hora de buscar o rapaz, né? Quando a família avisou que ele estava desaparecido, mas depois disso nenhuma evidência muito marcante. A princípio foi uma fatalidade, eles encerraram o caso, não tinha muito que pudesse ser feito, certo? Mais ou menos, se não fosse pelo fato dos detalhes que eu vou descrever para vocês em sequência. Havia evidências de que o corpo teria sido arrastado por 240 metros até o lago. O teor de álcool no sangue era baixo, mas como ele ficou dias na água, eu não sei se isso pode ter interferido no resultado. E a droga encontrada no corpo era Valium de rua, uma versão falsificada e adulterada de um calmante. Na versão original seria como um diazepam. E a mulher que havia sido vista com ele era envolvida com drogas e já havia sido acusada de agredir um adolescente com bastão de beisebol e outras situações envolvendo jovens e drogas. A polícia e os jornais nunca divulgaram o nome dessa mulher e também nunca admitiram as outras situações em que ela estava envolvida. Mas como eu achei muita informação em fóruns e no Reddit, o pessoal lá estava fazendo fofocas sobre o caso, né? Porque ele é um mistério, ele não é um caso resolvido. Então tava todo mundo falando suas teorias, e teve até gente que disse que falou com a própria Stephanie e tava lá contando o que sabia, né? E eu descobri o nome dessa mulher que foi vista com o Reese pela última vez. E eu não vou contar o nome dela aqui, porque eu não sei se isso pode me trazer algum problema futuro. Mas se vocês digitarem o nome do caso no Google, vocês vão encontrar facilmente o que o pessoal tava falando a respeito do caso na internet. Eu vi gente relatando que a Stephanie chegou a ir conversar com essa mulher e bastante gente tinha visto os dois juntos, né? Isso antes de encontrarem o corpo, ou seja, a polícia não estava nem investigando ainda e a família já estava fazendo a própria investigação. E quando ela foi lá falar com essa mulher, tinha um homem junto com ela e esse homem falou: "Fala pra ela onde tá esse rapaz, você também tem um sobrinho." Tipo, uma declaração um tanto estranha, né? Mas ela não abriu a boca, não falou nada, não confirmou nada e ficou por isso mesmo. Essa mulher, ela nunca foi acusada pela polícia, pelo que eu entendi, ela nunca nem foi considerada suspeita, embora tenham diversas testemunhas falando a respeito dela. As matérias, pouquíssima coisa menciona que ele foi visto como uma mulher, mas nada demais. Mas o pessoal dos fóruns fala que provavelmente ela atraiu o Reese para aquele lugar, era um local bem isolado. Para quem anda pelos parques aqui, sabe que às vezes é só um caminho de quilômetros no meio do matagal. Não tem um acúmulo de gente como em parques grandes no centro, né? Às vezes tem parques ao redor da cidade e ficam bem isolados mesmo, bem propício para alguém fazer alguma besteira desse tipo. E a respeito de algum motivo que ela possa ter tido para atrair ele para o matagal, é que suspeita-se que ela era envolvida com gangues além do tráfico, né? E isso, para mim, eu não tenho dúvidas disso, de que traficante possivelmente ela era, né? E pelo fato de outros jovens terem se envolvido com ela em episódios violentos, mas nenhum levou à morte de ninguém. Eu não achei nada muito claro a respeito do que seriam esses episódios, mas para quem sabe como as coisas funcionam no Brasil, com facção, né, essas coisas assim, se você às vezes está devendo dinheiro, os caras vão atrás de você cobrar. E eu imagino que meio que isso que aconteceu, só que talvez ela vendia para pessoas menores de idade, jovens, né? Já que na Irlanda a gente vê criança de 12, 13 anos, todo mundo tem o seu pod, tá fumando seu cigarro eletrônico. Imagina o que essas crianças pensam a respeito disso. Elas estão muito próximas de se envolver com isso também. Deixando claro que essa foi a explicação que eu encontrei na minha cabeça para essas menções por cima desse envolvimento dela com outros jovens. A família alega que ele não era usuário de drogas e enfatiza que ele era uma pessoa muito responsável. Mas falaram com o GP dele, que é tipo um médico clínico geral que te atende previamente, né? E esse médico disse sim, que ele havia mencionado o uso de Valium algumas vezes. E aqui entra uma teoria minha, tá, gente? Na Europa é muito difícil você conseguir qualquer remédio controlado. Você precisa de receita para tudo, até para tomar um remédio de vermes você precisa da receita do médico. Então talvez na avaliação com esse médico ele não achou necessário receitar algo para esse menino, mas talvez ele estivesse passando por alguma ansiedade, algum transtorno, alguma depressão e acabou recorrendo a esse tipo de medicamento na rua mesmo. E outra coisa, pode ser que ele realmente não tenha sido morto por ninguém, mas o uso desses medicamentos adulterados pode sim ter causado alguma coisa nele, ainda mais misturado com álcool, a gente nunca sabe.
E aí pode ser que ele passou mal nessa caminhada e a pessoa que estava com ele, não sei se essa mulher, se mais gente encontrou eles depois e acabaram arrastando ele para a água, para apagar qualquer tipo de prova. Eu vi gente admitindo que já usou esse tipo de droga e que ficava horas desacordado e se não ficava durante o efeito, depois que passava não conseguia lembrar de nada que aconteceu. Na autópsia de Reese, a quantidade de Valium e a quantidade de álcool encontrada eram muito baixas, não eram o suficiente para uma overdose. Mas como ele passou muito tempo na água, eu não sei se isso pode ter interferido, né, de alguma forma nos resultados dos exames. E para vocês terem noção, a polícia foi tão péssima com a família que eles nem falaram o local exato onde o corpo foi achado. Porque a mãe dele gostaria de deixar flores para ele fazer homenagem. A gente vê, às vezes, nas BRs, né, flores em locais onde pessoas faleceram. E acredito que a intenção seja esse mesmo tipo, né, homenagear a pessoa ali no local onde ela partiu. E ela não pode fazer isso até hoje, já fazem anos, e ela não sabe o local exato onde o filho dela foi encontrado. E como eu falei antes, a mãe de Reese, Stephanie, ela está fortemente ativa nas redes sociais, é TikTok, é Facebook, ela posta diariamente. Eu encontrei os Facebooks, como eu falei pra vocês, e eu vi lá que tinha post de hoje falando a respeito do desaparecimento do filho dela e do que aconteceu. Então ela busca a verdade, ela busca a justiça, e eu acho sim que esse é um direito dela. Só que a polícia ali do local parece que tapa os ouvidos e não quer saber. E esse caso foi tão abafado pela polícia que até pessoas que moravam aos arredores ali da região comentaram nesses fóruns que ficaram sabendo recentemente desse caso e do quanto ele é chocante, e isso só confirma que parece ter algo muito maior por trás. Talvez algum acobertamento, talvez até um próprio envolvimento da polícia local com as gangues, proteção, a gente nunca sabe. Para quem ficou curioso sobre esse caso, para quem quiser apoiar a Stephanie, a mãe do Reese, pode só digitar o nome do caso no Google, vai encontrar os fóruns do Reddit, vai encontrar as páginas sociais da mãe dele. A gente nunca sabe quando que isso vai ter uma resolução. E se atingir um número bem grande de visualizações, pode ser que a polícia resolva se mexer um pouco mais. Então, reforçando a minha opinião a respeito do caso, eu acho sim que a Stephanie merece saber o que aconteceu com o filho dela e que mesmo que tenha sido somente uma fatalidade, ok, ele consumiu drogas com álcool, deu ruim, ele se afogou, ainda assim a polícia deveria ter demonstrado muito mais respeito desde o início. Como vocês viram, a família mesmo que iniciou as investigações, eles tinham muito mais informações antes da polícia mesmo encontrar o corpo do rapaz, então isso acabou me deixando bem indignada. Esse caso me deixou muito triste porque são anos dessa mãe sofrendo, buscando por respostas, e também os irmãos desse rapaz, um dos irmãos dele era apenas uma criança de colo na época que tudo aconteceu. Então imagina o sofrimento dessa família. Mas então é isso, gente, infelizmente é um caso não solucionado. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que possa ter acontecido. Se inscreve no canal, para quem não é inscrito ainda, não esqueça de curtir esse vídeo para me ajudar. E é isso. Beijos e até a próxima.